O Mais Pecuária destaca um assunto da maior importância e que causa preocupações para muita gente. A União Europeia inicia em dezembro deste ano a aplicação da lei antidesmatamento. O texto determina que fica restrita a entrada no bloco europeu de 7 commodities, dentre elas carne bovina e soja, se elas forem produzidas em áreas desmatadas após 31 de dezembro de 2020. Com a lei em vigor, os europeus querem impedir a compra desses itens e, assim, também impedir o que eles chamam de financiamento do desmatamento de florestas. Aqui no Brasil, há o receio e a preocupação de que a lei prejudique o comércio internacional de commodities agrícolas. As exportações à União Europeia no ano passado renderam 46 bilhões de dólares. A União Europeia é o segundo maior importador de itens brasileiros. O governo também estima que cerca de 34% de tudo que o país exporta ao bloco europeu é composto por commodities listadas na nova regulamentação. As mobilizações ocorrem em todo o país. E nós vamos tocar nesse assunto agora. Vamos falar do que é feito em Mato Grosso do Sul, onde a preocupação também é grande. O Estado integrou, no início deste mês, uma comitiva do governo brasileiro e setor produtivo em Bruxelas, na Bélgica, sede da União Europeia. Missão para reuniões com representantes de áreas ambiental e de comércio exterior da Comissão Europeia. Na pauta, os impactos da lei antidesmatamento. O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc, representou o Estado na missão. E ele está aqui conosco, João Pedro também, para falar desse assunto que causa muitas preocupações, né, secretário? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Eu acho que foi muito bem relatado aí. Primeiro, que é um mercado muito importante para o Brasil. Acho que a gente não pode perder de vista que nós temos que continuar exportando para a comunidade europeia, porque isso daria aí um grande impacto na economia do agro brasileiro. Por um outro lado, eu acho que eu tenho falado isso, o principal produto de exportação da União Europeia hoje tem sido regulamentação. Então a gente tem passado aí por um período muito forte, onde a União Europeia tem criado leis para os 27 países que compõem a comunidade e colocando isso aos países. E, primeiro, que isso tem criado claramente restrições comerciais. Então, a gente até faz uma discussão se a própria Organização Mundial do Comércio não deveria olhar isso, que são se utilizando a economia verde para fazer restrições e custos adicionais em relação a isso. Nesse caso especificamente, que nós tivemos lá durante a semana inteira e tivemos um apoio do Ministério das Relações Exteriores e tivemos a oportunidade de conversar no Parlamento da União Europeia, com aqueles que formulam a lei, tivemos a oportunidade de conversar com toda a estrutura de comando da União Europeia e eles têm em nenhum momento a gente percebeu que eles estão dispostos a retroagir sobre o ponto de vista da legislação. A lei deve entrar em vigor. Ela deve entrar em vigor. O que nós estamos discutindo é a forma que ela deve entrar, porque nós entendemos que não há elementos hoje que a responsabilidade de fazer essa conferência, essa rastreabilidade, é do importador europeu. Então a lei diz o seguinte, aquele que importa carne bovina, o importador europeu, ele vai ser o responsável por fazer toda a custódia, toda a cadeia de verificação até o produtor rural, se efetivamente não houve desmatamento. E aí, o ônus da prova cabe ao acusador. Ao acusador. Então, e veja o seguinte, o primeiro ponto que a gente estranhou muito na Comunidade Econômica Europeia é não aceitar, primeiro, a legislação brasileira. O próprio Ministério da Agricultura, o ministro Fávero, está desenvolvendo uma plataforma focada no atendimento à lei anti-desmatamento. E eles colocaram, ó, isso vai ser auxiliar, mas nós não vamos seguir aquilo que a plataforma do Ministério da Agricultura estabelecer. Então, acho que um primeiro momento que a gente discutiu que é importante respeitar as leis brasileiras e, dentro das leis, acreditar que o Brasil tem condições de estabelecer a sua restabilidade. E assim, parece que o agro muitas vezes não está se percebendo disso. Falar, mas eu não desmatei depois de 2020, eu estou livre disso.
mas nós vamos ter que provar. Existe um custo de rastreamento disso. Vamos pegar no caso muito simples da pecuária. A pecuária hoje, no Brasil, João Vasco, tem 1.300 e poucas propriedades autorizadas a exportar para a Comunidade Econômica Europeia dentro do Sisbov. Creio que seja até 3 listras, né? Isso. Essa vai ter mais um coisa. Não desmatar em 2020. E aí não pode ter desmatado mais de meio hectare. Então, então ele está habilitado, meio hectare, está habilitado, vai aparecer agora mais um item para ele certificar. E se ele desmatou meio hectare, e aí tem alguns probleminhas ainda. Quando eles falam de desmatamento ali, eles falam de desflorestamento. Se esse produtor tiver uma floresta plantada e tirar ela de 2020, eles estão entendendo que é desmatamento. Essa foi uma grande discussão que nós temos lá, que não há sentido. No Brasil, as nossas florestas plantadas, elas são cultura, ela é igual uma cultura da soja e tal. Ela tem um período só de 6 anos, 7 anos. Corta, depois rebrota. Rebrota e tal. Então, eles têm um problema em relação também a essas florestas plantadas que podem impactar. Então, o que nós pedimos lá? Primeiro, os critérios, que nós achamos que tem um problema sério de não estabelecer ainda quais os critérios para que a gente possa efetivamente fazer essa rastreabilidade. Tem uma elevação de custo, então o próprio importador europeu vai ter um custo adicional em relação a isso. Nós vamos ter uma segregação de produtores no Brasil. No caso da soja, está se discutindo armazéns separados para a União Europeia. Imagine quem vai construir esse armazém, ver quem vai fazer. A Biov teve lá, está lá inclusive essa semana. E toda a cadeia, né? Desde o produtor, passa pelo armazém, passa até o porto, chegando no porto. Até o porto, até no navio. Até no navio, que não vai poder ter. É lógico. E pode se tornar aí uma grande restrição comercial. Então, aí alguns perguntam assim, então é melhor não vender para eles. Nós não temos como fazer isso. Né? O tamanho do mercado é muito significativo, não tem como dispensar e não tem como a gente transformar, vamos botar esse produto para um outro país. Nós não temos essa condição. Então, é uma situação preocupante, o governo brasileiro, o ministro Fávaro está atuando nisso, junto com o ministro Alckmin também da indústria. Então, assim, o ideal seria uma postergação ou uma modificação da própria lei. Nesse momento, a gente entende que a Europa não está disposta, ela está no momento de eleição do Parlamento da União Europeia, então eles não estão dispostos a discutir a lei. Mas a gente acha que pode ter não é uma prorrogação, uma suavização dos critérios num primeiro ano, por exemplo, para que a gente consiga adequar as cadeias produtivas a esse processo. Ô, Jaime, mas você quando eles falam em soja, pegada de carbono, se você comparar o Brasil e os Estados Unidos são os maiores produtores de soja no mundo. O americano usa a ureia como fonte de nitrogênio, nós usamos a questão biológica. Essa ureia, quando se decompõe, ela vai liberar óxido nitroso, que é 250 vezes mais danoso. Eles vão levar em conta essa pegada de carbono como um todo ou só a questão do desmatamento? O que a gente percebeu lá, a discussão foi realmente de ter uma lei que evite que o Brasil continue devastando as suas florestas. Esse é o conceito. A gente não, na lei ela não está introduzida exatamente isso, a questão de toda a pegada de carbono ou o nível de sustentabilidade que essa cadeia produtiva dá. Eles estão colocando um critério que eles chamam de sustentabilidade, que é não desmatar depois de 2020. Então esse é o ponto crucial. Né? Então a gente, em nenhum momento da discussão, a gente percebeu esse movimento de avaliar essa cadeia sob o ponto de vista da sua sustentabilidade, para que isso seja um critério ou de beneficiar ou de restringir. E que é uma pena, né? Que, na verdade, eles mesmos são os que mais precisam hoje de minimizar os seus impactos E foram eles que entupiram a atmosfera. Exato. Até a Segunda Guerra Mundial era a Inglaterra, a grande poluidora. Hoje tem 3 países, China, Índia e Estados Unidos. Então, como é que fica? Tu querer botar a culpa num país que produz alimentos? E aí eu acho que é um ponto que você está colocando muito, muito claro. Assim, eles não estão olhando bioma, né? Eles estão olhando cadeia produtiva, eles vão classificar por nível de risco. Então, se nós tivermos o estado de Mato Grosso do Sul, ele tem um avanço, vamos supor, no desmatamento, ele vai ser alto risco, porque supostamente algumas propriedades, e aí tem um aumento no nível de exigência. Então, conforme o nível de risco que aquela região for estabelecida, ela vai ter ainda um conjunto de restrições. Então, um ato pode ainda prejudicar a outra estrutura. E o Mato Grosso do Sul, Zé, daquilo que você perguntou, por que nós estávamos lá? Nós somos chamados aí pelo setor florestal, que mais cresce hoje no país aqui, mas nós somos impactados em todas as cadeias. Cadeia do couro, estava lá. A cadeia da soja, estava lá. Cadeia da floresta, estava estruturado lá. Então, esses produtos são significativos na economia. Mas foi lá o pessoal do cacau também. Né? O cacau é um dos produtos que está relacionado. Café, né? Café, estavam lá também nas semanas anteriores. Então, realmente, está tendo uma pressão muito grande do agro brasileiro para que entenda qual a regulamentação e o que é que efetivamente vai poder ser apresentado para garantir que a gente tenha acesso a esses mercados. O Código Florestal do país é respeitado? Até que ponto?
Nenhum respeito a ele. Um conceito que está muito claro no nosso código, que é o desmatamento legal. Quer dizer, o Brasil tem uma legislação muito clara que qualquer produtor rural que tenha a sua APP, que tenha a sua reserva legal dentro dos limites estabelecidos, ele pode solicitar uma autorização de desmatamento para a sua produção. Eles não consideram isso. A ideia é não desmatamento. Então, um produtor que hoje tem lá 10 mil hectares, que tem toda a sua reserva legal, tem APP, tem um excedente de reserva legal, que ele poderia desmatar, caso ele venha fazer, aquela propriedade dele estará inabilitada para vender para a Europa de ad eterno, independente do produto. E como é que eles vão identificar? Já estou pensando até depois que eles identificarem essa propriedade, o que vai acontecer no cenário internacional? Eles vão divulgar para o mundo, olha, aquela fazenda em tal região desmatou e por isso nós não vamos comprar deles. Vai ter um selo do desmatador? Essa é uma discussão, porque a ideia seria o seguinte, o Brasil poderia fazer uma certificação, nós até fizemos essa proposta. Então, por que o Brasil, a gente cria lá um documento que fala, essa propriedade tem esse certificado? Não. Eles estão com o sistema de satélite, nós tivemos, inclusive, com o pessoal que faz os mapas, um sistema de monitoramento de satélite, onde esse satélite permanentemente vai estar fazendo essa avaliação desse produto, e aí eles vão olhar através das lentes deles quais efetivamente é o processo de desmatamento ou não. E aí eu vou colocar aqui, João, e é uma questão, não é muito técnica, para a gente é muito comum. No Brasil a gente tem uma autorização que chama CANI, corte de árvores isoladas nativas. Então o pecuarista, quando transforma em agricultura, em floresta, fica aquelas árvores que não é normal. Eles cortam esse volume. Quando eu mostrei isso lá, a comunidade europeia falou, mas isso é desmatamento. Eu falei, mas não é desmatamento, porque essa área já foi autorizada o desmatamento lá atrás. O produtor que tomou a decisão de deixar algumas árvores. Então, a gente colocou isso porque é uma preocupação. Porque você faz as leiras e tal, amanhã identificar isso como desmatamento. Aí nós teríamos impacto na área do cerrado de uma maneira significativa. E na pecuária é necessário deixar, quando desmatou, fazer aqueles bancos até pode mal ficar lá. Agora, quando fala lavoura, tem que fazer para aplicação de... Normalmente quando a gente faz a recuperação desse espaço degradado é retirar dessas árvores. Então essa é uma posição que eles não conheciam e falar, mas pelo satélite a gente vai identificar isso. Então a gente tem um caminho aí, mas aquilo que você falou, eles não vão aceitar a certificação, eles vão fazer. E aí você falou um outro tema que a gente discutiu muito, a questão das informações. Quer dizer, eu vou pegar, eu sou uma indústria de soja, eu vou pegar o seu dado e vou botar num sistema nacional e aí todos os importadores vão... Não pode isso, tem uma questão de sigilo aí de colocado. Então, a gente discutiu muito isso, a questão até das relações comerciais. A princípio, todo mundo vai saber quanto que a ADM lá está pagando pela minha soja, pela minha floresta, pelo meu couro, e quanto que o outro importador também. Então, tem um problema de sigilo comercial envolvido aí muito grave. Então, tem um passo grande a ser desenvolvido e a gente espera que eles tenham efetivamente uma modificação dessa regulamentação no futuro para não prejudicar o agro brasileiro e elevar o custo do agro brasileiro. Mas, Jaime, nós comentávamos antes da entrevista aqui, o Brasil está avançando e rapidamente. O Maurício Nogueira, tempos atrás, falou o seguinte, o que eles estão propondo fazer nos próximos 30 anos, nós já estamos fazendo há 30 anos. Plantio direto, integração lavoura-pecuária, uso de biológico, uso de remineralizador, uma série de alternativas que são sequestradores de carbono. Com certeza. Ou seja, ontem nós fizemos entrevista com um pecuarista da região de Mato Grosso, que eles medem a emissão de gases do metano produzido por animal. Então, eles falam que aqui eles consideram 16 quilos de CO2 por quilo de carcaça. E na Europa, a média dele é 60. Ou seja, no Brasil está reduzindo de forma muito rápida e muito drástica. Ou seja, reduzindo na de abate, fazendo pastagem, etc. Isso não seria o Brasil teria que fazer um trabalho muito forte de procurar mostrar, botar na mesa com eles para discutir, porque senão eles vão importar soja dos Estados Unidos que usam ureia na produção da soja. Então, se é questão de carbono, a pegada nossa é menor que a deles. Lá na União Europeia, nós vimos agora, eles tinham dentro dessa lei, que é a mesma lei do desmatamento, foi que eles tinham que deixar 6% da sua área em pousio, não é em reserva legal. Ele não poderia plantar um ano, já foi prorrogado. Com aquele movimento dos agricultores que teve agora recentemente, e era para ele pegar 6% da sua área e deixar em pousio para a recuperação de solo, vamos chamar assim. E nem isso foi colocado, só confirmando o que você está falando. Então, eu acho que assim, acho que o Brasil, o embaixador estava muito focado, mas essa ação brasileira, talvez um pouco mais agressiva, né, com as entidades, CNA e tal,
para levar um pouco, acho que para a sociedade europeia disso que acontece. Eu acho que você fica, de um lado, com as organizações não governamentais, utilizando esse mecanismo para não desmatamento. E aí, João, uma coisa que a gente tem que romper, Zaida, que é assim, para apresentar o agro brasileiro, a primeira coisa que a gente mostra é a distância que nós estamos da Amazônia. Então, quando eu apresentei Mato Grosso do Sul, eu faço um mapinha assim, estou a 1.200 quilômetros da borda. Porque assim, você fala em desmatamento ou de retirada, eles... Mas a Amazônia... Não, mas não temos nada... A Amazônia é um caso à parte que tem que ser discutido, mas o Cerrado brasileiro, como você tem colocado, é o grande produtor de alimentos. E o que a gente viu lá, o João me perguntou isso há pouco, eu acho que estão botando um grande olhar no Cerrado brasileiro hoje. Né? E ele seria um limitador. Acho que as próximas medidas vêm para o bioma, de restringir a ocupação do Cerrado brasileiro. Foco, Matopiba. Nós estamos aqui falando nacionalmente. Matopiba hoje é que apresenta os maiores níveis de desmatamento legal. Não estamos falando de ilegalidade, não. Porque é uma região de expansão agrícola. E ela está no foco, nós vimos muito claramente que eles entendem que ela é periamazônica e tal, dessa expansão. Então, e aí entra o Cerrado como um todo, mas a grande preocupação é a expansão hoje do desmatamento do Cerrado na região do Matopiba. Isso vai contra todas as previsões, porque quando o SDA e outros organismos internacionais falam, dos próximos 30 anos, o Brasil vai ser responsável por 40% do aumento da produção de alimentos para atender essa população, esse aumento de consumo. Agora, nós fazendo toda a tecnologia, investindo, você pega nosso estado, por exemplo, a integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária e floresta, é um dos maiores percentuais do mundo, acho que não tem outro país. João, mas aí tem uma questão que a gente tem que levantar, que a gente escuta, a gente sabe a resposta, né? Mas a gente escuta. Eles falam o seguinte, vocês têm um discurso lá no Brasil, que é exatamente esse, que vocês não precisam desmatar para aumentar a produção. Vocês têm, no Mato Grosso do Sul, 4 milhões de hectares para conversão, vocês têm expansão, vocês têm aumento de produtividade. Então por que vocês não proíbem o desmatamento? Se o discurso é verdadeiro, que vocês têm área para usar, ocupa só 9% do território, e aí a gente tenta discutir um pouco isso no nível privado. Quer dizer, se eu sou um produtor rural, caso hoje eu não tenha a possibilidade de ampliar a minha atividade preservando, quem é que vai me pagar por essa floresta pé? Porque essa é a grande discussão. No momento que um agricultor, que tenha um produtor rural, que tenha um adicional de reserva, e ela tiver uma remuneração adequada à atividade econômica, para que ele vai fazer isso? Mas isso não existe ainda. E não existe também, aí eu falei, não existe o dinheiro dos grandes fundos para fazer essa, não só no carbono, num PSA para manter isso, né? A própria COP lá falava que tinha que ser os países ricos iam colocar 100 bilhões de dólares por ano. Cadê os 100 bilhões? Não estão procurando 1 milhão ainda, eu falo, não é nem 1 bilhão, né? Eles têm alternativa de fornecedores, caso haja essa restrição, por exemplo, para o Brasil? Talvez, o João colocou, talvez num determinado momento você consegue um pouco na soja. Eles são grandes importadores de farelo, é um mercado importante, 50% da exportação de farelo brasileiro vai para a Europa, que é exatamente para a produção das proteínas. Na celulose eles não têm nenhuma opção disso, no café não tem nenhuma opção, no cacau e na soja e na carne. Talvez Austrália, alguma coisa, mas não a substituição. Você pode ter um momento de ajuste para fornecer, mas hoje é impossível que eles tenham um fornecimento em relação a isso. Então vai ser essa discussão. Nós precisamos do mercado deles, eles precisam do nosso produto, e aí que a gente gostaria de chegar no equilíbrio de como a gente atende a essa exigência sem efetivamente prejudicar o agro brasileiro. Ou criar um produtor A, que é um produtor exportador europeu, e um produtor B, que não é mais exportador para a Europa. E aí tem a dificuldade de você conseguir levar esse produto do centro-oeste ou lá aqui do Mato Grosso do Sul até o navio, é muito complicado. Porque você tem que ter uma estrutura totalmente de logística. Você imagina só, você vai ter que ter um armazém na propriedade, segregado, depois caminhão. Você vai levar o caminhão, aí você vai chegar no porto, vai ter outra estrutura e tal. E a Argentina acabou anunciando, por dias aí, que ela já está fazendo armazém segregado no porto, né, para atender a União Europeia. Então a gente até estranhou a rapidez da Argentina, que está numa situação econômica não tão adequada, como é que ele conseguiria fazer isso. Então eu acho que não é uma solução de curtíssimo prazo para que tenha essa segregação toda. E a União Europeia está saindo num sufoco de energia, porque ela concentrou tudo na Rússia, a hora que deu o problema lá, eles ficaram sem energia para manter o país, né? E obrigando eles a voltar a queimar carvão, que é um absurdo, né? Total. Do ponto de vista de Eles emissão. continuam na trajetória, quem visita lá, na trajetória do carro elétrico, mas a gente brinca, se você seguir o fio, você vai achar uma termo produzindo carvão para gerar o carro. Então a pegada aí está realmente bastante complexa, e eu acho que eles estão, na verdade,
A situação da União Europeia nesse momento ela é bastante complexa, problema de imigração, problema dos agricultores, problema de nível de subsídio. Eu acho que eles estão realmente numa situação e não acho que a lei anti-desmatamento é a solução para os problemas deles. As discussões do acordo com o Mercosul estão ligadas a esse movimento? Olha, na verdade, assim, a gente até fez essas perguntas lá. Eu até fiz essa pergunta porque o Macron está vindo para o Brasil nos próximos dias. Isso está na pauta. A gente viu assim, opiniões muito diversas lá entre a possibilidade de sair ou não. Porque, na verdade, muito da não avanço da questão do Mercosul, ela está exatamente que o Macron, que é um dos grandes proponentes disso, estabeleceu uma série de restrições ambientais. Então, era ampliar dentro do acordo essa possibilidade. De um lado era um facilitador de comércio, mas ele quer trazer essas restrições para dentro do acordo. Então a gente viu opiniões muito divergentes sobre a possibilidade de sair o acordo ou não sair o acordo, né? Então eu acho que ainda tem um caminho também para avançar. Sai o acordo se o Brasil aceitar um conjunto de regulamentações adicionais a essa dentro do acordo do Mercosul. Complicada a situação. Complicado. Secretário, você tem pergunta, João? Não. Bom, o que o senhor apresentou em termos de florestas de Mato Grosso do Sul para apreciação deles? Bom, na verdade é o seguinte, o Mato Grosso do Sul hoje, no cenário, é uma referência das florestas plantadas no mundo. É o estado que mais cresce, nós estamos aí com praticamente 1.400.000 hectares plantados. Temos uma meta de chegar ao final do próximo ano com 2 milhões de hectares plantados. Então, o Mato Grosso do Sul é um ponto importante. Só para você ter uma ideia, 90% das nossas florestas do Mato Grosso do Sul hoje, elas são certificadas por uma entidade alemã, que é uma grande certificadora. Então nós até falamos, mas por que não aceita a própria certificação dessas florestas que estão lá? E nós somos hoje o maior exportador de celulose. O Mato Grosso do Sul é o primeiro no país, nós respondemos aí praticamente 30% de exportação total da celulose que o Brasil exporta e vamos caminhar para isso. Temos uma inauguração de uma próxima fábrica agora nos próximos meses e já temos o início de uma próxima... É a Suzano. Suzano em Ribas do Rio Pardo. E temos o início das obras aí no máximo agosto, setembro, da maior planta, nós estamos a inaugurar a maior e vamos fazer a maior no município de Inocência. Então, nós chegamos no próximo ano, provavelmente com 2 milhões de hectares. Então, é um setor relevante para a economia sul-mato-grossense e que poderá ter impacto significativo sobre... Então, nós apresentamos o setor, apresentamos o nível de certificação. Só para você ter ideia, o setor hoje, para cada hectare que ele planta, ele tem 0,6 de preservação. Só para você ter uma ideia do tamanho. E a gente apresentou isso lá, mostrando o quanto que o setor, dentro da área plantada, faz essa preservação. E óbvio que a commodity não é o eucalipto, é a celulose, que está lá tá sendo apresentado, e várias empresas, inclusive com origem europeia, com uma história que faz aqui, tem produção local. Então, nós levamos isso e tivemos uma oportunidade também, aí uma agenda paralela, de levar a lei do Pantanal. Nós fizemos uma agenda com as ONGs, com as grandes ONGs da União Europeia, apresentando a lei do Pantanal, e foi muito bem colocada, até porque ela é uma lei restritiva sob o ponto de vista do desmatamento. Então, seria natural. E nós fomos também buscar recursos para o Fundo Clima Pantanal, que é exatamente dentro desse para criar programas de PSA para esses produtores que vão ser limitados no seu desmatamento do Pantanal, que eles possam receber programa de serviço ambiental com recursos. Então, a gente trabalhou essas duas agendas em Bruxelas. Jaime Verhuck, secretário da SEMADESC, que é a Secretaria Estadual de várias pastas, desenvolvimento, ciência, tecnologia, meio ambiente, aqui falando para todo mundo sobre essa preocupação grande dos brasileiros, que é essa lei antidesmatamento, que deve entrar em vigor em dezembro, mas, quem sabe, uma possibilidade de um adiamento até para esclarecer, né, os impactos dessa lei, né, quem é que vai fiscalizar, enfim, são tantas coisas que ainda deverão ser esclarecidas. Obrigado, secretário. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês para a gente continuar. Esse assunto vai continuar ainda por um bom tempo.